eu tinha também essa crença limitante, nesse bloqueio, né, essa trava de que achava que a aula particular era apenas um bico, né, era apenas algo para complementar a renda. Só que depois eu vi, não, isso pode ser um negócio. E eu falei, cara, eu tenho que saber que mágica é essa, né? Eu passei de uma professora que tinha alunos para reforço esporadicamente em época de prova, para uma professora que tem uma carteira cheia de alunos, e bons alunos, e alunos fiéis. Eu tinha receio de cobrar e tipo a pessoa reclamar, pedir desconto ou algo parecido. Mas o professor nos ensinou a valorizar, conversar com a pessoa, conhecer o público, conhecer a pessoa para quem eu estou oferecendo. E eu acredito, né? Eu acredito nisso, né? A minha postura mudou quando eu descobri que o preço que eu tinha estabelecido, aquilo era mais do que justo para uma aula da qualidade que eu estava entregando. Em 2020, que daí eu comecei a dar aula particular, eu estava cobrando R$80. Eu ainda tinha aquela coisa, ai não, e eu cobrava R$80 louca de vergonha, sabe? Eu dizia aqueles 80, assim, ainda bem que era no WhatsApp que a conversa vinha, porque os pais entravam em contato pelo WhatsApp, meus alunos. Porque se eu tivesse que dizer R$80, eu acho que eu ia me afundar, sabe? A proposta do professor Alexandre era de ganhar, né, R$4.000 trabalhando 2 horas por dia. E quando eu comecei o curso, logo em seguida, né, no mês de março, a gente começou no mês de janeiro, e no mês de março eu já estava ganhando mais de R$4.000, trabalhando 1h30 por dia. Isso me ajudou a dar segurança também no momento de passar o valor da minha hora para as pessoas que me procuram. Eu fui colocando, ó, meu preço é 120, meu preço é 120. Depois que ele sabia do meu trabalho, depois que ele via, e quando eles viam que as crianças realmente, nossa, estou aprendendo, estou entendendo agora, acabava qualquer resistência, qualquer coisa. Tanto é que eles me indicam muito. Por causa do Instagram, né, o senhor nos ensinou a fazer a propaganda correta, né, a gente foi vendo como se apresentar, e aí as pessoas começaram a me procurar. E, inclusive, por causa do Instagram, as pessoas do meu bairro começaram a me procurar. E começaram a pagar os R$80. Tá indo a 5.000, né, professor? E esse mês, eu acho que eu vou a 6, porque entrou alunos novos, né? Então, eu comecei a cobrar mais de R$100, então, na virada do ano ali de 2021 para 2022. Então, de modo que hoje eu não tenho ninguém que pague menos que isso. Isso me dá um sossego, assim, né, financeiro fora do comum. É poderoso esse curso, podemos dizer assim. Nos ensina primeiramente nos conhecer como profissionais. Ele consegue direcionar o nosso olhar para o público que nós queremos alcançar. Ele ensina como captar alunos. Se você quiser dar uma virada na sua vida profissional, eu recomendo. Professor Alexandre, segue em frente, que dá certo. O valor da minha aula era em torno de R$40, ele ia até a casa da pessoa. No meio do curso, ele foi para 90. Falei, não, mas eu não sabia cobrar ainda. E agora, aula online, eu cobro 100, 110, por aí. Subir o nível, né? Passar a cobrar 3 dígitos da hora, né, particular. E aí foi um novo desafio, porque assim, já cobrava acima da média do mercado brasileiro, que é de 50 a 80 reais, a gente vê pesquisas no Google. E aí eu, puxa, vou aumentar um pouco, então teve esse desafio, captar o aluno, e não que eu não acreditasse, mas a gente está na zona de conforto ali, então digamos que eu fui para esse outro nível, né? E de fato, tem alunos muito satisfeitos, né? Ou seja, os dois lados ficam satisfeitos, o professor que recebe um valor justo, e o aluno que recebe uma boa aula, né? Por que eu fui dar um voto de confiança para o professor Alexandre? Porque eu percebi que a sua mentoria, professor, né, e tinha uma metodologia, tinha um caminho a ser seguido, tinha uma metodologia comprovada. E aí o faturamento mensal está sendo aí cerca de 4.000 e pouquinho, né, entre 4 e 5. E o pico foi batido esse mês. A gente chegou a 8K.
Eu não era feliz dando aula. Tanto que, como eu disse no início, eu pensava, não, mas quando eu tive a oportunidade de estar no online, eu achei que não era nem da aula que eu queria. Eu pensei em trocar de carreira. Eu queria sim continuar dando aula, né? Mas de uma forma diferente. E eu tinha essa oportunidade de ser feliz trabalhando com o que eu gostava, que é ensinar, e sendo valorizada financeiramente. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula do workshop Prof. Particular de Valor. Eu sou o professor Alexandre, para quem ainda não me conhece, e tenho um prazer imenso em estar aqui com você, professor ou professora, dos 4 cantos do país, trocando experiências, compartilhando conhecimento, conversando sobre algo que pode mudar a nossa vida. Né? A minha já foi transformada. Espero que a sua também seja transformada, professor ou professora, por meio das aulas particulares, que é o que eu sei fazer. Como sempre, gente, começo falando para vocês o seguinte: por que eu estou aqui nas redes sociais? Qual é a minha missão nas redes sociais? É mostrar para você, professor ou professora, que é possível ganhar entre 100 e 200 reais por hora com aulas particulares, alcançar a valorização financeira e ter uma carteira fixa e crescente de alunos particulares. Ou seja, a gente não vai perder. O aluno veio, ele não vai mais embora. E hoje falaremos exatamente sobre isso, né, gente? Como é que a gente vai reter essa carteira, qual vai ser essa mágica que o professor Alexandre ensina. É um prazer muito grande, gostaria de saudar os professores que estão aqui. De novo, gente, eu queria saber de onde vocês são, disciplina que vocês ministram. Alguns professores já escreveram 2 vezes, na aula 1 e na aula 2. Outros professores estão chegando de primeira. Então, eu queria que você me dissesse, professor ou professora, de onde você é, disciplina que você ministra, aulas em sala de aula ou aulas particulares. Começamos aqui com a professora Cláudia Afonso, Rio de Janeiro, Química. Seja bem-vinda, professora. Professor Jorge Montenegro, Fortaleza, Ceará, terra muito boa. Nossa, Ceará é muito bom. Eita, praias boas. Bora. Quem mais? Professora Arlene Cristiane, Ponta Grossa, Paraná. Seja bem-vinda, professora. Professora, mais aqui, ó, Fortaleza, Ceará, Magda Mota. Quem mais? Good evening, guys. Professor Rubem Lima. Professor Josemilson Pereira dos Santos. Esse professor está nas 3 aulas aqui, né, professor? Conosco, né? Professora Sinara Barbosa. Professora Giovana Medina Petrópolis, Terra Boa, Serrinha Boa, friozinho bom. Aqui no Rio de Janeiro, professora de inglês. Professora Duda Tavares, muito obrigado pelas postagens, por ter me marcado nas 2 aulas, professora. Olha, missão para você, hein, professora? Me marcar nessa terceira e dizer assim: professores, foi a minha melhor aula da vida. Lembra de ontem, gente? Temos que sempre buscar a melhor aula da nossa vida. Professora Lucimara Costa, já está conosco aqui nos 3 dias, né, professora? Química, pedagoga, Minas Gerais, Alfenas. Professor Roberto Liger está aqui conosco também, já me convidou. Quando eu for à Bahia, professor, vou te procurar. Leciono matemática e física. Professor Daniel Guedes de Moraes, Porto Alegre, inglês. Professor Luiz estava aqui também ontem, Natal, o pessoal está voltando, coisa boa, sinal de que vocês gostaram e querem mais. Isso aí, gente. Professor Luiz Alves de Oliveira Júnior, Distrito Federal, matemática. Professora Giovana Medina, aulas em sala de aula. Professor Eric, o viajante peregrino, nas 3 aulas conosco, filosofia, Franca, São Paulo, professor Eric Hugo. Professor Paulo Gargano, matemática, Rio de Janeiro. Bacana, gente. Todos aqui, como sempre, prestigiando o professor brasileiro, prestigiando uma mudança de vida com aulas particulares, prestigiando tudo que a gente pode fazer de diferente, né, pessoal? Se movimentar, se mexer,
buscar conhecimento. Vocês estão aqui nas férias de vocês, buscando conhecimento. Meus parabéns, professores. Gente, como eu sempre pergunto, eu gostaria que vocês escrevessem para mim agora aqui. Comprometido, comprometida. Estamos na terceira aula, eu pedi para escrever na primeira, pedi para escrever na segunda. Quero ver quem ainda está comprometido, comprometida com esse negócio das aulas particulares, que não é um bico, é um negócio. Bora! Comprometido, professor Tiago, nas 3 aulas. Professora Lucimara, cadê? Mega comprometida. De novo, professora, que nem ontem. Professor Francisco Clemente, sucesso total. Professor Anderson, também comprometido ontem e hoje. Professora Duda, se não tivesse comprometido, a professora ia te dar uma bronca, hein? Posta lá, me marcando no Instagram. Professor Evandro Marcelino, comprometido. Professora Castorina Ferreira, seja bem-vinda, professora comprometida. Professora Yara Juliana Vasconcelos, total, comprometida total. Que bacana, gente. Super comprometido, professor Maurício Pereira. Gente, eu queria saber se tem alguém aqui hoje que está pela primeira vez. Se algum professor que está assistindo agora estiver pela primeira vez, escreva para mim primeira vez, tá? Primeira vez. Só para eu saber como é que eu posso conduzir as aulas, se eu posso andar de uma forma mais rápida, se eu vou ter que me preocupar com um pouquinho, andar um pouquinho mais devagar para que os professores, pela primeira vez, entendam melhor. Então, primeira vez, professora Vânia de Mello Fernandes, seja bem-vinda, professora. Professora, as 2 aulas estão disponíveis, assista, mesmo que você assista em 1.5x, assista, tá? Professor Benedito Baraúna Batista, me atrasei um pouco, professor. Botar atraso aqui para você, ó. Atrasou, professor Benedito, hein? Já teve um atraso, professor. Professora Liliane Martins, primeira vez. Professora, seja bem-vinda. Saudemos os professores que estão aqui pela primeira vez. Professor José Dias, primeira vez. Seja bem-vindo, professor. Professor Alberto Gamer 10, Albert Gamer 10, primeira vez. Bacana, gente. Então, professores que estão pela primeira vez, peço desculpas se não ficar, tudo que eu falar não ficar claro, porque eu venho seguindo uma linha de raciocínio, né? Uma linha de um processo evolutivo juntamente com os professores que estão aqui, mas prestarei mais atenção para que eu consiga trazer para vocês, professores que estão aqui pela primeira vez, também clareza em tudo que é importante, tá, gente? Então, bora começar. Façam barulho, pessoal, e peço que, como ontem, eu fiquei extremamente emocionado ontem, de verdade, fiquei muito feliz, porque vocês silenciaram. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E depois vocês voltaram, porque vocês estavam prestando muita atenção na aula e absorvendo, assimilando o conhecimento novo. Isso é engajamento, isso é comprometimento. Parabéns, professores. Gente, um informe... Para a gente começar, um informe extremamente importante. Fiquem até o fim dessa aula. Repetindo, fiquem até o fim dessa aula. Os comprometidos, principalmente, fiquem até o fim dessa aula, tá, gente? Não vão embora, não vão embora. Quero vocês aqui até o fim dessa aula. Os comprometidos e os curiosos, mas os comprometidos não podem ir embora. Vocês já disseram seus nomes, eu já disse aqui ao vivo os nomes de vocês. Fiquem, gente. Vamos começar, pessoal? Bora começar. Então, oficialmente, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 3 do workshop Prof. Particular de Valor. Então, se você é professor de matemática, biologia, inglês, química, português, história, geografia, redação, espanhol, física, pedagogo, pedagoga, alfabetização, ou a educação física, música, ou qualquer outra disciplina que eu não citei aqui, peço desculpas, isso aqui é para você, seu lugar é aqui. Essa aula é para quem, gente? Para professores ainda não formados, para alfabetizadores, para professores de ensino fundamental, para professores de ensino médio, professores universitários e professores aposentados.
Mesmo que você, professor ou professora, nunca tenha ministrado aulas particulares antes, mesmo que você, professor ou professora, acredite que não tem tempo para ministrar aulas particulares, e mesmo que você, professor ou professora, acredite que na sua cidade ninguém paga mais do que R$100, professor Alexandre, ninguém paga mais do que isso. Mesmo que você nem saiba por onde começar, o seu lugar, prof, é aqui. Fique até o fim da aula de hoje. Aula de hoje, como garantir uma renda recorrente com aulas particulares, cobrando de R$100 a R$200 por hora de aula. Gente, bora lá. Então, vamos recapitular aqui para ficar claro para todos. Os comprometidos, que já estão aqui às 3 aulas, os professores que chegaram agora de paraquedas, todos entenderão. Na aula 1, nós falamos sobre os 4 principais erros que impedem o sucesso com aulas particulares. Falamos bastante, destrinchamos isso. Por que eu fiz isso, professores? Porque se vocês não reconhecem o erro, vocês não vão querer abrir a mente para coisa nova. Na aula passada, eu fiz aqui, de uma forma bem detalhada, a conquista do aluno que ama a nossa aula e é apaixonado pela nossa hora. Ficamos aqui um tempão conversando sobre isso. Para fechar esse ciclo, pessoal, a gente tem que falar em negócio, sucesso no negócio. Como é que a gente tem sucesso no negócio? Quando a gente tem uma carteira de clientes que só faz crescer. Alguns clientes que já nos dão uma renda fixa por mês e novos clientes que fazem os nossos rendimentos crescerem, se multiplicarem. Então, o papo de hoje ele é extremamente importante. Por quê? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre como garantir uma renda recorrente com aulas particulares. Então, como é que a gente vai fazer isso, gente? O primeiro passo é planejamento com papel e caneta, hein, gente? Quem não está com papel e caneta aí, pega papel e caneta, corre lá. Chama o marido, chama a esposa, chama o filho, chama a filha, grita aí. Fulano, papel e caneta aqui. Então, primeiro passo, gente, para você conseguir construir uma carteira fixa de alunos. Planejamento com seriedade e previsibilidade no processo evolutivo do aluno. Onde eu quero chegar, gente? Se você, professor ou professora, pensa em fidelizar um cliente e manter um cliente na sua carteira, você tem que mostrar para esse cliente que existe todo um planejamento em que ele entenda o processo, onde ele está, por onde ele tem que passar e onde ele deve chegar. Vê se faz sentido, gente. Sem processo evolutivo, a gente fica perdido. Então, sempre que você quer que alguém entenda onde ele deve chegar, esse alguém tem que entender a evolução, por onde ele tem que passar. Deixa eu trazer uma analogia aqui para ver se eu me faço mais claro, gente. Vamos supor que eu queira emagrecer. Vamos supor, não. Eu quero emagrecer 5 quilos. Estou brigando com a balança aqui em casa, eu quero emagrecer 5 quilos. Então, qual é o meu sonho? Emagrecer 5 quilos. Quando eu tiver vergonha na cara e procurar uma nutricionista, ou um médico, ou alguém que me ajude a organizar a minha rotina para eu emagrecer 5 quilos, eu espero que esse profissional me diga: professor Alexandre, olha, você primeiro vai ter que fazer uma dieta. Essa dieta vai ser baseada em... Eu prefiro que você trabalhe menos carboidratos ou mais proteína, não sei que dieta que ele vai me dizer. Isso vai durar tantos meses, ou tantos dias, ou tantas semanas. E a minha expectativa é que, num prazo de tantas semanas, você emagreça os 5 quilos que você quer. A gente pode fazer 5 semanas perdendo 1 quilo por semana. Gente, fica claro. Fica claro o que vai ter que ser feito para eu chegar onde eu quero. O método, o profissional vai aplicar, mas o cliente ele tem que entender o processo evolutivo. E você tem que fazer isso com o seu aluno. Então, se você quer um aluno fidelizado, ele ou o responsável precisam estar entendendo todo o processo, para eles entenderem que tem que ter continuidade. Faz sentido, gente? Então, a fidelização, a manutenção de um cliente que precisa de você, eu preciso emagrecer 5 quilos.
Então, eu preciso de um profissional. Esse profissional que eu vou contratar, porque eu não consigo fazer sozinho, já estou tentando e não consigo ver um doce na minha frente, não consigo ver uma cervejinha na minha frente, não consigo ver um salgadinho na minha frente. Esse profissional vai se tornar o responsável pelo meu processo. Então, não é ele que está ganhando um cliente, sou eu que estou pedindo ajuda a um profissional. Ele está ganhando? Tá, mas eu preciso dele. A mesma coisa são os nossos clientes, os nossos alunos. Eu trago aqui, gente, para vocês ouvirem também a opinião de um mentorado, de um professor igualzinho a vocês, que no mês de outubro estava exatamente onde vocês estão agora, né? Ele passou pela turma, pelas aulas de mentoria, se formou agora no final de dezembro, professor André Bernhard, acho que é isso, Bernhard, é assim que fala. Professor André Bernhard, ele vai trazer para vocês um depoimento de quem já passou por esse processo evolutivo e já entendeu com mais clareza o que é a manutenção de um cliente, de um aluno, na carteira dele, pelo fato desse aluno precisar dele. Vamos ouvir um pouquinho o professor André. Olá, sou o professor André Bernhard, ministro aulas particulares aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fiz parte da última turma de mentoria do professor Alexandre. Hoje eu desejo compartilhar um conhecimento que eu considero importantíssimo quando a gente fala em carteira fixa e crescente de alunos, que é a construção de um planejamento previsível e estratégico para os nossos estudantes. Quando nós construímos um planejamento em cima das especificidades, das lacunas de aprendizagens dos alunos que chegam a nós, a tendência é que crie-se um vínculo de segurança, de confiabilidade, em que a gente mostre para o aluno cada etapa do seu processo. E a consequência disso é o retorno desse aluno, é a permanência desse aluno conosco. Assim é quando nós vamos a um profissional especializado e ele nos mostra um caminho seguro. Isso não é diferente no processo com os nossos alunos. Então, gente, professor mentorado com esse nível de consciência apurado, professor André hoje já consegue, ele, antes de entrar para a mentoria, ele ganhava algo em torno acho que de R$ 1.500, já saiu da mentoria ganhando acima de 3.000, tendo esse nível de consciência da importância de um planejamento com previsibilidade para que o processo evolutivo do aluno fique claro para todos. Então, anote aí. Primeiro passo, planejamento, previsibilidade no processo evolutivo do seu cliente. Bora para o segundo passo, gente. Segundo passo é conteúdo personalizado que resolva definitivamente, sublinhado definitivamente, todas sublinhada também, as dificuldades do aluno. Pessoal, se a gente não resolve as dores, as dificuldades, a gente não está trabalhando direito. Se a gente quer uma carteira que só faz crescer, que os nossos alunos se tornem os nossos multiplicadores, eles precisam de um atendimento individualizado, né? As aulas são particulares, trabalhando as dificuldades desses alunos. Professor Ricardo Cruz, professor mentorado meu, hoje o professor está ganhando 8.000 ou mais por mês com aulas particulares, então tem autoridade para contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele com esse nível de consciência da importância de um conteúdo personalizado para os nossos clientes, para os nossos alunos. Professor Ricardo Cruz. Costumo dizer que professor particular é igual a nutricionista. Você vai no nutricionista, quer uma dieta, quer passar uma dieta para você,
A dieta que ele passa para você não pode ser igual a outra pessoa. Por quê? Ele vai ter que te perguntar o que você gosta, o que você não gosta, o que você está acostumado a comer, o que você não está acostumado a comer, entendeu? Quais são os seus hábitos alimentares. E, a partir daí, ele define um cardápio próprio para você. É único, não é igual ao outro. Entendeu? A mesma coisa se dá com um aluno particular. Cada caso é um caso. O assunto pode até ser o mesmo, entendeu? A mesma série, o mesmo assunto. Pode ser que sejam da mesma turma, da mesma escola, e que eles vão fazer a mesma prova. Então, eu diria que o professor, ele precisa, isso é uma necessidade dele, perceber esse aluno, as características desse aluno, aquilo que ele pode explorar de melhor nesse aluno. É isso que vai fazer com que esse professor comece a construir uma relação duradoura com esse aluno. E esse é o grande encantamento também da aula particular. Você poder trabalhar aluno por aluno, caso a caso, observando as características de cada um. Encantamento. Anotem aí, gente. Encantamento faz total diferença. O professor foi muito feliz na fala dele. Encantamento. Encante o seu cliente. Com encantamento, você vai entender exatamente o que ele quer. Essa preocupação vai fazer com que você trabalhe para cada aluno. Cada aluno é um aluno. Eles podem estar na mesma turma, na mesma escola, tudo igual, como o professor Ricardo disse. Encante o seu aluno. Então, passo número 2, conteúdo personalizado que resolva todas as dificuldades do aluno. Enquanto todas as dificuldades não forem resolvidas, ele não pode ir embora. Não pode ir embora. Passo número 3, pessoal, comprometimento e relacionamento. Se vocês quiserem serem bem-sucedidos com aulas particulares, anotem aí. Comprometimento e relacionamento, na minha opinião, são 2 dos maiores diferenciais para um profissional autônomo, um empreendedor fazer sucesso. Quanto mais você se compromete e se relaciona, mais único você é, mais diferença você vai fazer na vida dos seus alunos, dos seus clientes. Então, comprometimento, relacionamento faz total diferença. Não é só conhecimento técnico, gente. Conhecimento técnico é extremamente importante, mas comprometimento e relacionamento faz total diferença. Nossa querida mentorada, a professora Kelly Nogueira, entendeu isso. Hoje, teve a coragem, em 2020, teve a coragem de pedir demissão, pedir exoneração numa das escolas. Começou cobrando, acho que R$20 por hora de aula particular, hoje cobra, acho que 120, já faz R$5.000 por mês com aulas particulares. E olha como é que ela entendeu bem essa lição do comprometimento e relacionamento. O aluno particular, ele está ali, te olhando no olho, contando as intimidades dele, ele gosta de dividir com o professor, faz até uma amizade. Ele divide com o professor os sonhos dele. E tu tem também essa parte emocional, tu te envolve com os alunos. É muito bom. Sei lá, é tanta coisa boa, é tanta satisfação, é tanta alegria que eu sinto hoje, dando aula particular, que até, sabe, as coisas meio que se embaralham na minha cabeça de saber todas as alegrias que eu estou tendo. É muito, muito, muito bom. Estou muito, muito, muito feliz. Muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito feliz. Porque entendeu que relacionamento, comprometimento fazem muita diferença. E, gente, outro ponto que não podemos negar são os resultados. Temos que gerar resultado. Porque quando a gente consegue provar a nossa competência técnica, né? A gente já cativou, a gente já encantou o aluno, ele já está apaixonado pela nossa aula. A gente faz um planejamento, a gente faz um trabalho individualizado e os resultados vêm, ninguém mais segura. Os resultados, eles falam por nós.
tirei 8,5 na prova de física, tirei 7,5 na prova de matemática, tirei 8 no teste do professor que começa com B, 7 no outro professor, tirei 4,8 em 6 em física. A Malu, nossa, ela tinha muita dificuldade, ela tirou 4,8, foi às nuvens. O Guilherme tirou 76 em química e 70 em matemática. Isso foi um milagre dos deuses, que eu brinco. E aí vem aquelas caras de satisfação, de felicidade. Por quê? Tudo foi trabalhado de uma forma muito bacana. Então, essas alunas que estão aí, a Júlia, por exemplo, essa que está com essa máscara na cara aqui, foi minha aluna durante 4 anos, se formou ano passado. A Maria Fernanda, minha avatar, eu brinco, ela é exatamente a aluna que eu sempre projetei, defini, se formou ano retrasado. O Guilherme e o Eduardo se formaram ano passado também. A Maria Eduarda ficou comigo desde o 1º ano, os dois desde o 9º ano, e assim vai. Né? Então, gente, é uma satisfação enorme. A Vitória, que outro dia, no ano passado, eu entrevistei, desde o 9º ano, Valentina, todas comigo. Ai, meu Deus, o Léo, torcedor fanático do Fluminense, inteligentíssimo, ficou do 9º ao 3º ano comigo, porque ele entendia que ele queria algo a mais só do que entrega de conteúdo, gente. Então, é extremamente importante aliarmos tudo isso, conciliarmos todos esses 4 passos, né? Então, recapitulando para quem chegou atrasado, passo número 1, bora lá, vamos recapitular. Passo número 1, planejamento com seriedade, previsibilidade no processo evolutivo. Olá. Passo número 2, conteúdo personalizado que resolva definitivamente todas as dificuldades do aluno. Passo número 3, comprometimento e relacionamento. Passo número 4, o aluno particular. Resultado, gente. Se a gente concilia isso tudo, ninguém segura. Não tem como você não fidelizar o seu cliente, tá? Pessoal, perguntas frequentes que eu ouvi ao longo dessa semana e quis trazer para vocês aqui, porque são perguntas que vocês também podem estar se fazendo, né? Então, estou trazendo algumas perguntas frequentes para a gente esclarecer. Fiquem à vontade para perguntarem o que quiserem também. Tá? Uma primeira pergunta que apareceu para mim foi assim: professor, eu sou alfabetizadora. Há 4 anos que eu escuto isso. Eu sou alfabetizadora, professor. É para mim, o método que você ensina é para mim? Funciona? Eu consigo fidelizar uma carteira de alunos? Gente, nada melhor do que o próprio mentorado, do que o próprio professor que tem essa experiência, que passou por essa experiência para deixar o seu depoimento. Então, quero deixar aqui para vocês o depoimento de professora professora Graziele Travares. Ela é alfabetizadora, ela trabalha com crianças, também trabalha com crianças com necessidades especiais, e ela ainda tem uma carteira bem recheada e ministra aulas online. Olha a professora Grazi falando, gente. Eu comecei faz mais ou menos uns 6 anos com alfabetização de crianças com necessidades especiais. Esse era o meu foco. Então, as primeiras crianças que apareceram foram crianças com Down, TDAH, autistas, e assim foi até a pandemia. Chegou a pandemia, as crianças, mais do que nunca, precisavam ser alfabetizadas. Precisavam desse conteúdo que a escola não estava dando conta. Se para a criança que não tem nenhum laudo, já estava difícil, imagine para essas. Estava praticamente impossível. É o meu público, crianças que não conseguem aprender. Então, ela pode não ter laudo, mas eu vou observando algumas situações, eu observo, às vezes eu falo para a mãe, faço encaminhamento, falo para levar para neuro, ou para procurar um psicólogo, porque tem uma questão que ela não consegue aprender. Esse é o meu público. Eu até brinco o seguinte: ensinar para quem aprende é fácil. Ensinar para quem não aprende, aí que é questão difícil. Hoje, eu já tenho uma carteira de alunos que, assim, para eu conseguir horário, alguém acaba finalizando aquele ano, vem outro. Mas, normalmente, eles continuam comigo.
durante o ano inteiro. Eu não faço mais também aula presencial, tá? Ainda ministra apenas aulas online e alfabetizadora. Pergunta respondida, né? Tem uma pergunta aqui de professora Carla Macedo. Recebemos mídias prontas para divulgação porque não sei fazer mídias. É uma das perguntas, tá, professora Carla? Vou responder daqui a pouquinho. Bora. Uma das perguntas que estão listadas aqui, inclusive. Próxima pergunta, gente, é essa aqui, ó. E se eu não conseguir recuperar o meu investimento, professor Alexandre? Será que é possível não recuperar o meu investimento? Nada melhor do que os professores mentorados responderem. Então, de novo, o professor André vai deixar o seu depoimento sobre isso. O curso, para mim, foi muito bom. Depois de trabalhando em 2 escolas, fazendo doutorado, quase infartando, eu pensei, olha, eu quero ter mais qualidade de vida. Eu aprendi muitas coisas, assim, que eu fazia meio que intuitivamente, e aprendi muitas coisas novas que eu desconhecia, né? No decorrer do curso, eu já fui aplicando, então isso é um mérito, eu acho, do curso, né? Quando aquela ideia, não, primeiro eu vou fazer o curso, e depois eu começo a aplicar. Não. Tu já dá ferramentas, né, para nós já começarmos a colocar, a fazer, né? E eu fiz, e eu conquistei mais alunos, fidelizei já para o ano que vem. Sou muito agradecido pelas aulas. Esse teu sonho, né, assim, muda realmente, tem o potencial de mudar a vida das pessoas, claro que também depende delas, né? Eu, pelo menos, encontrei o cara certo, encontrei o curso certo, né, para aquilo que eu estava procurando. Eu dava 120 e desses alunos novos eu passei a cobrar 140. Nem questionaram. Acho que eu poderia ter sido até mais audacioso. Nem é um resultado do teu curso, é a autoconfiança que gera na gente. Porque eu não sei se eu teria tanto autoconfiança para fazer, para dialogar, como eu dialoguei se eu não tivesse tido as aulas anteriores ali. Respondida a pergunta, né? Então, recupera investimento, recupera. O professor entendeu isso tudo, ganhou autoconfiança, aumentou de 120 para 140, tinha uma carteira com poucos alunos, ganhava 1.500, saiu do curso ganhando entre 3 e 3.500, alguma coisa assim. Tem uma pergunta interessante aqui, gente, que é do professor Henrique Friedman. Ele coloca assim, história não tem demanda. Aí o professor Luiz diz a mesma coisa, penso mesmo. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Biologia tem demanda? Escreva aqui para mim, sim ou não. Biologia tem demanda de aulas particulares? Alfabetização falam que não tem. Está provado que tem. Biologia tem demanda, gente? Sim ou não? Enquanto vocês respondem, biologia, o professor Luiz falou que tem demanda. Professor Hugo, sei que não é bico, mas não sou professor oficial e queria dar algumas aulas particulares. A mentoria serve nesse caso? Professor Hugo, eu comecei como universitário dando aulas particulares. Eu comecei ministrando aulas particulares quando eu estava no primeiro ano da minha faculdade e já ganhei um dinheiro assim bem expressivo e cobrava baratinho. Então, a resposta é sim, tem sim. Tá? Então, olha, vamos embora. Eu criei um grupo só de humanas, sou de história, né? Vamos lá. Biologia tem demanda? Vou mostrar para vocês o seguinte, gente. Vou aproveitar para encaixar a terceira pergunta e apresentar para vocês um professor de biologia que está muito bem e obrigado com aulas particulares. Mas deixa eu primeiro trazer a pergunta. A pergunta é, não tenho afinidade com redes sociais, tampouco com tecnologia. Essa mentoria serve para mim, professor? Está tudo online hoje? Funciona para mim que não tenho afinidade com redes sociais? Vamos escutar um pouquinho o professor Léo Ferreira, professor de biologia. Olha como é que está a vida do professor Léo. Vamos ver como é que ele soube lidar
com tecnologia? Há 2 anos já mergulhado aí nessa profissão, professor particular. Hoje eu só vivo de aula particular. Na pandemia perdi meus empregos e aí eu vi a possibilidade de ganhar minha vida dando aula particular. E dentro da minha turma, eu procurei ser bem aplicado, fazer tudo direitinho. E logo que formou a turma, eu já comecei filmando, fazendo errado mesmo, o senhor corrigindo, puxando a orelha, tipo, conserto daqui, conserto dali, mentoria 1h da manhã, 2, até que deu certo. E aí eu quero fazer uma correção, quando o senhor hoje na história falou que eu estou com 3 alunos, eu já estou com 5. Uau! Hoje apareceu mais um. Então, já estou passando dos 4K aí. 4K, gente, é uma linguagem que eu uso com os meus alunos, que é 4.000, tá? 3.5K, 4K, muita gente fala 6K, 6K e meio, é uma linguagem que eu brinco com eles. 4K é 4.000, com aulas particulares, estava desempregado, aprendeu, mentoria, né? Ajuda 1h da manhã, a gente trocando mensagem e deu certo. Então, gente, não é a disciplina, é você saber aplicar o método, achando o aluno que precisa de você e mostrando para esse aluno que um trabalho contínuo vai funcionar muito melhor do que um apaga-incêndio em véspera de prova, tá? Deixa eu seguir, que tem bastante conteúdo aqui para vocês, pessoal, para a gente não se estender muito. Bora mais, ó. Nunca preparei uma aula online. É difícil? Essa resposta é para mim, gente. Não é difícil, não é difícil. Para as minhas turmas de mentoria, eu explico com total detalhe como é que se prepara uma aula online, quais são os recursos que a gente precisa. E olha, muito difícil, tá? Se você tiver isso aqui, ó, um celular com uma boa conexão de internet, eu já te ensino a preparar uma muito boa aula. Não é os equipamentos que fazem a aula, é o professor, tá, pessoal? Tecnologia ajuda, mas não é primordial, não. O que é primordial é você ter didática, é você ter método, é você ter... é você conseguir cativar, conseguir encantar o seu aluno. Então, a pergunta, nunca preparei uma aula online, é difícil? A resposta é não, professor, não é difícil. Mais uma pergunta, na minha cidade não tem ninguém que pagaria esse valor, professor? Cobro muito abaixo. Acha que vou conseguir? Vamos escutar professores aqui respondendo? Nada melhor do que o próprio professor para responder? Bora. Quando você está no seu ambiente, muitas vezes você cria aquela expectativa. Eu vou pegar aluno aqui no Montes Claros e vou encher minha carteira de aluno. Eu não tenho um aluno aqui. Rio de Janeiro, Alagoas, mas Porto Alegre aqui e cidades próximas, Canoas, por exemplo, que é cidades vizinhas. Todas as minhas aulas particulares são dadas são ministradas de maneira online. Daqui de casa, eu dou aula para aluno que mora em Campinas, aulas de aluno que mora em Santos, aluno que mora lá no norte do país, depende. Alunos que moram aqui na mesma cidade que eu. Ou seja, se você não encontra aluno no seu bairro, na sua cidade, se realmente não existe, eu sempre questiono isso, o online é totalmente possível. O professor Fred faz uma pergunta aqui. Professor Alexandre, você tinha dito na primeira aula, meio digital que está usando. Eu uso o Zoom para ministrar aulas particulares. Zoom, extremamente simples. 3 botõezinhos você consegue dar uma aula completa. E aqui eu estou ministrando aulas no StreamYard, tá? Então, são os 2 aplicativos que eu uso. Zoom e StreamYard. Tá? Muito tranquilo, gente. Hoje é muito fácil. Antigamente era difícil. Hoje é muito fácil. É tudo muito autoexplicativo, sabe? É muito amigável. As plataformas são muito amigáveis hoje. Gente, falando de aula particular, eu quero trazer o depoimento de uma aluna, né? Eu estou trazendo muito depoimento de mentorado. Eu queria trazer a posição de uma aluna com relação à aula particular. Olha que interessante o que a Malu fala aqui, ó. Eu já fiz aula de matemática presencial, de aula particular de matemática presencial, e uma grande diferença para a sua aula online é que na presencial não tinha tipo quadro branco, assim, era pelo caderno. E eu, pelo menos, eu me distraio muito fácil com várias coisas, então o caderno é uma coisa muito menor para mim do que uma tela grande do computador.
Então, isso era muito, 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 muito diferente para mim. E, além disso, eu tenho aula tipo, de manhã e de tarde o dia inteiro. Então, eu quase não tenho horário. E a aula presencial era sempre muito apertado para mim. Tipo, nunca consegui encaixar na minha agenda da semana, que é toda bagunçada. Então, para mim, a aula online não só tipo, é mais fácil de eu focar por causa do quadro branco, a sua, pelo menos, tem esse quadro gigantesco, que dá para ver tudo. As fotos que você manda depois, foi tudo guardado. Tem isso de perder folha, porque tá tudo no celular. Como também isso dos horários também, que é muito mais fácil de arranjar e tal, do que, pelo menos na minha rotina, do que uma aula presencial, que é mais complicado, porque tem toda a questão de vir até aqui, ou eu ir até a casa da pessoa. É muito diferente. A professora Amália coloca aqui que usa o Meet, muito tranquilo também, gente. Pode ser o Meet, pode ser o Zoom, zero problema. A professora Amália coloca que sempre acreditou no caderno, também, tá, professora? Até a pandemia, foram 34 anos ministrando aulas presenciais e dizendo que a solução era o caderno. Só que depois eu descobri que no online eu olho a olho, como eu estou olhando para vocês. No presencial eu descobri que eu olho para o lado, me dava torcicolo e eu não conseguia ver o semblante do aluno. Ele tinha que ficar me olhando de lado. A minha vida mudou com online, eu sou suspeito para falar do online. Vocês viram o depoimento da Malu. Gente, eu queria pedir permissão para vocês para dar uma bronca. Eu posso? Posso dar uma bronca em vocês? Né? Uma chamada de mentor aqui, sim ou não? Se vocês disserem não, eu não vou dar bronca, não. Mas se vocês disserem sim, eu queria dar uma bronca, como é que eu diria, saudável, gente. Posso dar uma bronca em vocês, sim ou não? O Skype também é bom. Sim, professor, o Skype é tranquilo. Eu nunca usei, não. Eu uso o Skype para reunião. Tá? Mas o Zoom ele me dá uns recursos bem interessantes. Eu até pago. Eu pago um plano de $15 por mês e, nossa, pagaria muito mais. Tamanha a facilidade que ele me dá. Vamos lá. Professor, vamos ver. Ó. Eu pedi uma permissão aqui para dar uma bronca, né? O professor Anderson me deu permissão. O professor Fred me deu permissão, a Vitória Bessa me deu permissão, a professora Vera me deu permissão, a professora Lucimara me deu permissão. Eu estou sentindo falta de uma professora que sempre fala bastante, chegou atrasada, está muito calada, professora. Regina Célia, bora, professora. Vamos falar, professora. Gente, a bronca que eu quero dar em vocês é o seguinte. Quando a gente acha... Gente, olha só, eu pedi permissão para dar uma bronca em vocês. Vocês me deram essa permissão e eu aqui estou no papel de mentor, preocupado com o futuro de vocês. Eu escuto muita reclamação, não serve para história, não serve para geografia, não serve para biologia, não serve para alfabetizadora, esse método não serve, a aula particular é bico, é difícil online, é difícil isso, é difícil aquilo. Gente, é muito mimimi. Vamos parar com mimimi e vamos fazer o que a gente mais sabe no mundo, pessoal. O que a gente mais sabe no mundo é ensinar. Professor não tem barreira. Gente, a gente aprende. Eu até 2020 eu não tinha contato com o digital. Eu fiz a minha salinha de aula aqui e virei minha vida para o digital e só vivo de digital hoje, como se eu tivesse uma experiência de 20 anos. Eu tenho uma experiência de 2, 3 anos. Estou aqui com vocês, todo equipado. Vamos parar de mimimi, gente. Vamos colocar a mão na massa, vamos fazer. Vocês conseguem. Eu consegui, vocês conseguem. Os meus mentorados conseguem. Agora a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair dessa vida em que a gente só reclama de salário, mas não se movimenta para fazer algo diferente, pessoal. Nós somos adultos, gente. É colocar a mão na massa e fazer. Né? Eu estou aqui há 3 dias trazendo conhecimento para vocês e sempre existe uma desconfiança de que eu não sou capaz, professor. Isso não é para mim, professor. Gente, vocês estão aqui há 3 aulas, a grande maioria, vocês estão comprometidos. Tá? Feito é melhor do que perfeito, como o professor Fred lembrou. Vamos fazer, gente. Né? A professora Cláudia coloca aqui, ó, aqui, cadê quem é que pergunta sobre mesa digitalizadora? Olha só o que eu vou falar para vocês. Olha só, a professora Lucimara coloca aqui. Mesa digitalizadora ou quadro? Tanto faz, gente. Tanto faz. Tanto faz se vai ser digitalizador ou se vai ser quadro. Eu comecei com quadro. Depois de 38 anos,
depois de 38 anos. Eu tenho 54 anos, eu comprei uma mesa digitalizadora, estou aqui nas minhas férias aprendendo a mexer na digitalizadora. Qual que eu prefiro? Atualmente é o quadro, mas eu vou também ensinar, eu vou aprender a usar a digitalizadora. Custou R$100 e poucos. Posso passar o modelo para vocês depois. É sem mimimi, pessoal. É meter a mão e fazer. Tá? Bronca dada, vamos continuar. Eu pedi permissão, vocês me deram permissão para dar uma bronca. Bora. Olha só, gente. O que eu queria falar com vocês agora é o seguinte, né? Eu pedi para vocês ficarem até o final, né? Porque na aula passada eu disse para os comprometidos que eu entreguei aqui, nós já estamos na terceira aula com 50 minutos de aula. A primeira aula teve quase 1h30, a segunda aula teve 1h15, então já estamos falando de 2h45. Essa aula, 50 minutos. A gente está a quase 4 horas, né? 3h30, quase 4 horas, aqui com conteúdo denso para vocês. Vocês percebem que tem muitos detalhes. Então, quem conseguiu assimilar tudo que eu falei e se sente capaz de andar sozinho, eu me sinto muito feliz, porque é uma sensação de missão cumprida. Mas eu, enquanto professor particular, também preciso conversar com vocês sobre uma possibilidade de dar aula para vocês. Né? Eu não ensinei isso aqui? Um atendimento não tem que ser individualizado? A gente não tem que acompanhar os nossos alunos até que eles se sintam capazes de andar com as próprias pernas? Eu não posso fazer diferente com vocês. Tá? Então, eu queria pedir a permissão agora para vocês para apresentar o trabalho que eu consigo fazer com vocês mais de perto. Né? Eu sei que professores chegaram atrasados nessa aula, eu entrego conteúdo pra caramba nas redes sociais, mas o professor não tem tanto tempo para isso. Pense nos nossos alunos particulares, estou trazendo para a gente. Então, eu queria pedir a permissão de vocês para apresentar uma possibilidade de vocês seguirem comigo com atendimento mais direcionado, com um passo a passo muito mastigado, com a entrega de 100%, 200% do meu método, tá? Mas eu só vou entregar, a gente termina a aula aqui, se vocês não quiserem. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho, tá? Da mentoria que eu ofereço, da possibilidade de seguirem mais um pouquinho, de avançarem de uma forma mais séria, mais comprometida, mais profissional, a gente segue. Posso seguir, gente? Se vocês falarem, não, professor, estou satisfeito, estou satisfeita, tudo que você ensinou já vai me permitir andar sozinho, andar sozinha. A gente para aqui, se despede, tchau para o workshop, estou muito feliz, mais um workshop que eu consegui. Vocês não têm noção do trabalho que dá nos bastidores para a gente montar isso aqui. Se vocês quiserem que siga, estou vendo aqui, a gente segue, tá, pessoal? Eu quero um atendimento diferenciado. Eu quero dar aulas para vocês. Eu quero seguir com vocês. Mostrei para vocês, né, em quase 4 horas de conteúdo, uma parte. Né? A gente sabe que tem que ter muito mais, é muito mais denso, né? Bora, deixa eu ver aqui, ó. Fala tudo, professor. Vamos embora. Estava aguardando por esse momento, professor Luiz. Vitória, sim. Vitória Bessa, seja bem-vinda, Vitória. Professor Sebastião, estava sentindo falta de você, professor. Professora Cláudia Afonso. Professor Benedito. Depois a gente responde a pergunta, tá, professor? Ou é uma pergunta? Deixa eu ler aqui, professor. Professor, trabalho no tecnológico com alunos do ensino médio, então, para mim, está sendo de grande valia, pois estou aprendendo a lidar com tecnologia, não tem mistério algum. Bora lá, então, gente, para não tomar muito tempo de vocês, mas eu me sinto na obrigação, como eu faço com os meus alunos particulares, de mostrar para vocês que há uma possibilidade de vocês seguirem, de vocês levarem a sério, de vocês se comprometerem ainda mais com o professor Alexandre, com a metodologia que eu ensino. Como é que isso funciona, gente? É a metodologia é a mentoria profissão prof particular, tá? Eu vou abrir na segunda-feira as inscrições para quem se interessar pela mentoria,
tá? Então, no dia 23, segunda-feira, às 8 da noite, eu vou abrir vagas para a nova turma de mentoria. As minhas turmas não são tão numerosas. A minha preocupação é de um atendimento diferenciado. Então, normalmente, a gente consegue bater as nossas metas de alunos por turma, tá? Então, segunda-feira. Como funciona essa mentoria, professor? Deixa eu trazer para vocês de uma forma rápida. A mentoria, ela tem 10 encontros comigo no Zoom, nessa plataforma que eu falei para vocês que eu dou aula. 10 encontros comigo, um por semana. Por que um por semana, professor Alexandre? Porque o conteúdo é tão denso, pessoal, que vocês precisam de uma semana para assimilar e fazer os deveres que eu peço. Assimilaram, semana seguinte eu já troquei. Assimilaram, eu já troquei. Então, eu ensino do zero. Captação do primeiro aluno, divulgação do seu trabalho para o primeiro aluno, definição do seu avatar, busca do seu público-alvo, como é que se constrói um post do zero até a formação de uma carteira fixa. Não me esquecendo de ensinar para vocês a administração do negócio, porque eu já imagino vocês ganhando dinheiro com alunos lotando a agenda de vocês e como é que vocês vão administrar esse negócio. Há uma preocupação minha. Então, são 10 encontros comigo no Zoom, tá? Além disso, gente, deixa eu colocar maior aqui. Além disso, eu tenho aulas gravadas na plataforma que servem de material complementar. Então, eu peço para o professor assistir a 1, 2 aulas antes da minha aula de mentoria para ele já chegar mais bem preparado. Ele toma todas as notas na aula da plataforma, vem para a minha aula, a gente esclarece mais ainda. O curso, gente, a mentoria é muito prática, é mão na massa o tempo todo. Vocês vão treinar o tempo todo. Eu sei que vocês não têm muito tempo, então eu utilizo o tempo das aulas para que vocês coloquem a mão na massa junto comigo. O que mais, pessoal? O método que eu ensino é o método Cifras. Cifras, C de captar, I de interagir, F de faturar, R de reter, A de administrar, S de sucesso. Então, eu ensino a captar, depois eu ensino a interagir com o cliente, se relacionar com o cliente, eu mostro um script para que vocês sejam assertivos, não falem besteira com o cliente no primeiro contato. Eu ensino a precificar, que é a parte de faturamento, como é que se precifica para o cliente, em que momento que você diz o preço. Eu ensino a reter o cliente, a colocá-lo numa carteira fixa quando ele precisa, tudo com total integridade, gente, tudo com total sinceridade, honestidade, integridade. O que mais, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui uma rota do que acontece, tá? Uma rota do que eu consigo, do que eu faço ao longo das 10 aulas de mentoria. Na primeira aula, para não ter mimimi, eu ensino passo a passo para você já recuperar o investimento feito na mentoria. Então, eu dou uma aula bem prática. Sabe aquela aula de apague incêndio que a gente dá para os nossos alunos quando eles aparecem para a gente e o resultado já vem? Eu vou dar uma aula de apague incêndio para vocês conseguirem entender e já recuperarem o investimento feito na mentoria, na primeira aula. Nas aulas subsequentes, eu vou querer trabalhar a fidelização de vocês. Eu vou querer mostrar para vocês tudo o que é necessário, todo o planejamento necessário para que vocês entendam o processo e saiam do apague incêndio, saiam desse primeiro macete, que é aquela primeira aula maceteada que já dá resultado. Eu quero que vocês andem com as pernas de vocês. Como é que isso funciona? Funciona assim, olha. Deixa eu sumir aqui, vou ficar bem pequenininho, para ficar maior para vocês. Então, da aula 2 até a aula 4, eu ensino para vocês a encontrarem... Eu estou na frente aqui, peraí, eu estou atrapalhando. O aluno que valoriza a aula de vocês, né? Aquele aluno dos sonhos, o aluno ideal. Como que eu ensino? O que eu ensino aqui? Técnicas de marketing digital, acesso às aulas gravadas vocês vão ter. E ainda, gente, que é mega importante, que é até bom eu parar aqui para falar com vocês, essa comunidade que vocês têm aqui, é a comunidade que vocês vão ter se vocês seguirem comigo. No Telegram, eu gosto do Telegram porque ele tem alguns recursos que o WhatsApp não tem. Os professores que se matriculam vão para lá, eles já começam a conversar como vocês estão conversando aqui.
e toda a minha troca de informações sobre as aulas acontece no Telegram. Então, desde a matrícula que vocês fazem, da inscrição, até o final, vocês ficam juntos nesse grupo do Telegram, trocando experiências, conversando, trocando alunos, trocando contatos, e a gente vai conversando nesse grupo. Então, a gente já forma uma comunidade desde o início, desde a aula 0, desde vocês caírem lá. Mas o tempo todo vocês vão ter esse acompanhamento meu, essa facilidade de estarem juntos. O que mais? Espera aí. Nas aulas 5 e 6, eu coloco a mão na massa com vocês, fazendo simulações durante a aula, individuais e coletivas. Né? O Zoom, ele tem um recurso chamado Breakout Rooms, não sei quem conhece. Então, eu consigo separar a turma em pequenos grupos, pequenas salas, e os professores estão conversando e os outros não estão ouvindo. Então, eu dou tranquilidade, dou privacidade para que os professores conversem de forma separada em salas individuais. Eu uso isso o tempo todo, mas eu intensifico na aula 5 e 6, que é quando a gente coloca a mão na massa. Aula 7 e 8, calcular e revelar o seu preço justo. Aqui eu ensino como é que você forma o seu preço e de que forma você leva para o seu cliente. Preço não pode ser entregue de primeira, gente. É completamente errado o cliente entrar em contato com você, perguntar o preço e você dizer o preço. Você não pode dizer o preço. Eu mostro isso com cuidado nas aulas. Aula 9, mantendo o aluno depois das provas. Eu ensino você a manter e ainda multiplicar a sua carteira. E aulas 10, desculpa aqui, não tem aula 11 não, perdão, está errado. E na aula 10, eu ensino para vocês como é que vocês fazem para administrar o negócio de vocês. E ainda ter sucesso com isso, tá? Então, são 10 aulas, tá? Saiu errado ali, a aula 11 não tem. Da aula 1 até a aula 10. É impossível, eu faço uma aposta com vocês, que é impossível vocês saírem dessa mentoria sem se sentirem preparados, profissionalmente preparados, gente. Funciona, é só vocês fazerem, né? E é uma bronca que eu dou muito dos meus mentorados. É para fazer, gente, é para fazer. Se vocês estão se comprometendo, é para fazer e os resultados virem e vocês trazerem depoimentos para mim e para as próximas turmas, para vocês me ajudarem a multiplicar o número de professores bem-sucedidos com aulas particulares. Então, quero que vocês... Vou trabalhar junto com vocês, quero resultados e vou torcer para que vocês tragam depoimentos para mim também, né? Quanto mais professores trouxerem resultados, como a gente está conversando, melhor. Eu tenho uma pergunta para vocês agora, professores. A pergunta é: você já pensou no que você quer para 2023, prof? Você sabe o que você quer para 2023 ou você quer 2023 igual a 2022? Você já pensou na sua perspectiva financeira para esse ano? Já parou para pensar o que realmente você quer? Você realmente está preparado para mudar de vida, prof? Escreva aqui para mim. Escreva aqui para mim. Sim ou não? Você está preparado para mudar de vida? Você quer mudar de vida, professor e professora? Ou não? Mas não vale aquele sim porque assim. Não. Sim de verdade. Ó, professor Benedito diz aqui que quer, sim. A professora Cláudia está dizendo que quer mudar de vida. Mudar de vida, gente, é fazer algo diferente do que a gente está acostumado. O professor Vitor está dizendo que sim. Professora Amália, isso está sendo gravado, hein? Vou cobrar de vocês, hein? Professor Joelson, professora Lucimara, professor... preciso não vale, professor? É sim. O preciso eu esqueci. Professora Duda, que vai postar hoje, amanhã de novo aqui, me marcando, sim. Professor Daniel, sim. Então, vocês estão dizendo que sim. Sim é sim. Tá? Se é sim, pessoal, eu quero contar uma história para vocês, para já trazer para vocês a parte, quanto é que vocês vão pagar, como é que funciona, essa parte aí, né? De preço, né? Primeiro, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Quero contar uma história para vocês, tá? A história é a seguinte, ó. Gente, ó, vou contar um segredo. Deixa eu colocar de novo aqui, peraí. Quando a professora Kelly começou, ela falou que a meta dela era 2.000, que ela ia ficar muito feliz da vida, porque ela conseguiria igualar o que ela ganhava. Lembro disso, me lembro. Falei, professora, que 2.000, professora? Porque o potencial é muito maior do que esse, né? Quanto que no mês passado você tirou, professora? Só para dar uma noção para os professores que estão aqui. Tá, no mês passado eu cheguei a quase 6.000. Olha isso. 6.000. A professora Kelly,
A professora Kelly, quando apareceu tímida, dizendo que não era capaz, e eu via, meu Deus, que potencial que essa professora tem, que R$2.000 era mais do que o suficiente para ela, e eu falava, professora, você vai ganhar mais do que 2.000. Hoje ganha 6.000 com aulas particulares por mês. Pediu exoneração de uma escola em que eu acho que ela não ganhava nem 2.000. Hoje ela trabalha menos, ganha muito mais, é feliz, a cara de felicidade da professora Kelly. Ela acreditou e a meta dela era 2.000, gente. Hoje ela ganha 6.000, tem uma carteira fidelizada, pegou o jeito do negócio e só faz crescer agora. Ela acreditou nela, ela acreditou no potencial dela e ela só faz crescer, né? E você, professora ou professora? Desculpa. Você acredita, professor e professora, que R$2.000 pode fazer diferença na sua conta corrente? Escreva aqui para mim, gente. Hoje, R$2.000 faria diferença na conta corrente de vocês, gente? Sim ou não? R$2.000 a mais por mês faria diferença na conta corrente de vocês? Professor Fred, professor Jorge Montenegro, professor Luiz, professor Roberto, professor Gabriel. Faz total diferença, né? Faz muita diferença. Na minha faz. Professora Amália, sim. Professor Sebastião, sim. Professora Duda, sim. Professora Lucimara, sim. Né? Mas quero mais do que isso. Mas 2.000 faz diferença, não faz? Gente, olha a conta que eu vou fazer com vocês para vocês tomarem um susto, tá? Professores de matemática, me ajudem aqui para ver se eu estou fazendo besteira. Vamos fazer uma conta rápida? Se eu pegar R$2.000 e dividir por R$100 por hora, né? Eu digo que é possível ganhar pelo menos R$100 por hora. Estou pegando o mínimo. Se você, professora ou professora, cobrar R$100 por hora e tiver como meta ganhar 2.000, você vai precisar trabalhar 20 horas por mês. Não é por semana, não. Se eu pegar 20 horas por mês e dividir por 4 semanas, basta você trabalhar 5 horas por semana. Ou seja, pessoal, com 1 hora por dia de aula particular cobrando R$100, você chega a 2.000 na sua conta corrente no final do mês. Eu sei que muitos de vocês trabalham 20 horas por semana para ganhar 2.000 no final do mês. A aula particular, ela é transformadora. Ela faz com que você consiga, em 1 hora por dia, ou seja, em 20 horas por mês, ganhar o que você precisa trabalhar por semana. Então, em 20 horas por mês, você ganha o que você precisa trabalhar 20 horas por semana, sem contar correção de prova, preenchimento de pauta, de diário, etc. É possível? Digam para mim se não é possível. Cobrar R$100 por hora é possível? Eu estou em 220, tá, gente? Era 200 até o ano passado, estou aumentando para 220. Se o professor de 54 anos aqui consegue, vocês não conseguem? Conseguem. Se eu der as mãos para vocês, vocês não conseguem? Se não conseguirem, vai ser bronca. Bronca em cima de bronca. Vou puxar a orelha de todo mundo, tá? Como é que funciona? Vamos voltar para o curso. Vamos voltar aqui para a mentoria. Como é que funciona a mentoria, gente? Professor Alexandre, não dá para fazer mentoria, professor. Eu não tenho computador. Eu não sei trabalhar com tecnologia. Não dá, professor. Não dá, gente. Lá vou eu, ó. Não dá? Vamos ver se não dá. Sabe o que você precisa para fazer a mentoria, gente? Um celular e uma conexão de internet já é possível. Eu tenho professores que assistem às aulas de mentoria num celular. Às vezes dirigindo, que eu dou bronca. Às vezes numa sala de aula, no cantinho. Às vezes em trânsito, né, estando em outro estado, dentro de um hotel, eu vejo gente assistindo aula. Eles dão um jeito com um celular, tá? A plataforma, que é a Hotmart, onde eu aloco as aulas, tanto de semanais que são gravadas e jogadas lá, como as aulas complementares, ela pode ser acessada pelo seu celular, tá? Olha os depoimentos dos meus mentorados, gente. Oi, prof. Professora Kelly, olha, só para avisar que atingi 5K. Isso que 5K era, né? Ela tem 6K agora. Professor André, coloca aqui. Subi mais um pouquinho. A aula dele estava em 160. Eu já sei que ele está cobrando R$200 para alguns. Professor, fiz um levantamento do ano de 2022. Ele me mandou isso no dia 17 de dezembro. E chegou a 38.420. 38.420 no ano. Ou seja, 3.000 por mês.
Professor Ricardo, ganhando R$8.000 por mês. Ou seja, pessoal, é possível? É. Olha quantos mentorados conseguem. Mais mentorados. Professora Letícia, bom dia, professor. Estou cobrando R$100 para aulas online ou presenciais na minha casa. Quando eu preciso me deslocar, estou cobrando entre 120, 115 e 125. Vou acertar para 125. Professor Davidson, coloca aqui, ó. E hoje já apliquei o método certinho e fechei com o meu primeiro aluno que nem falou de preço e já marcou a aula. Então, pessoal, funciona. Funciona para muitos professores e pode funcionar para vocês também. Vamos lá, ó. As turmas que só fazem crescer, professores que querem se comprometer, querem mudar de vida, estão aí, ó, estão crescendo, estamos crescendo juntos, estamos formando a nossa comunidade e esses alunos só fazem aumentar. As minhas turmas só fazem aumentar. Então, funciona? Gente, funciona. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Não vai cair no colo. Vocês precisam assistir às aulas de mentoria, vocês precisam estudar o conteúdo que está na plataforma. E vocês precisam aplicar. Aplicou, funcionou, não para mais. O negócio das aulas particulares ele é interessante porque depois que um aluno começa a indicar para outro, essa multiplicação não para mais, gente. Então, não criem mimimi. Sem mimimi, hein, pessoal? Sem mimimi. Bora. Professor Alexandre, eu tenho uma pergunta. Ninguém me fez essa pergunta aqui, né, gente? Vocês estão meio calados aqui, ninguém me fez essa pergunta. A pergunta é, professor, e se não der certo para mim, se eu não quiser mais, professor, se eu assistir a sua aula de mentoria e não gostar, né? Não gostei, aqui foi bom, mas a aula de mentoria não foi para mim, eu não quero mais. Gente, eu dou garantia, tá? Eu dou garantia, por quê? Porque aqui eu quero o sucesso de vocês, o meu comprometimento é com vocês. E eu dou 2 garantias. A primeira garantia, gente, é 15 dias para você desistir, professor ou professora. Você comprou hoje a mentoria. Você tem 15 dias para me mandar um e-mail e dizer, professor, eu não quero mais. Não precisa explicar o motivo, não precisa explicar nada. Favor, providenciar o meu reembolso. Você vai ter o seu reembolso. Eu não quero aluno insatisfeito. Eu quero aluno comprometido. Eu quero aluno que busque resultado e gere depoimentos depois para mim. Eu sou colecionadores de resultado. Eu sou colecionadores de depoimentos. Então, você tem uma garantia incondicional de 15 dias. Professor, e se passarem 15 dias? Se passarem 15 dias, gente, eu dou outra garantia. A garantia é a seguinte. Eu devolvo 100% do seu investimento mais R$300 de volta, desde que você não consiga o primeiro aluno em 3 meses, eu me reúna com você, dê todas as orientações, você faça todas as tarefas que eu pedi e eu te dou mais 3 meses. Se mais 3 meses você não conseguir o seu primeiro aluno, que vai ser o multiplicador da sua carteira, aquele aluno ideal, eu te devolvo 100% do investimento, mais R$300 pelo tempo seu que você acabou gastando comigo. Então, pessoal, não tem como. Dou garantia para você entrar e desistir, e você vai ficar 6 meses mentorados por mim. 6 meses mentorado por mim. Se em 6 meses você não conseguir o primeiro aluno e não conseguir resultado, eu devolvo o seu investimento. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado, mas eu quero o seu comprometimento. E como é que você vai se comprometer? Investindo nisso aqui. Não só dinheiro, investindo o seu tempo também. Tá? O que mais, gente? Bônus. Trago vários bônus para acelerar o processo de vocês, tá? Vários bônus para acelerar o processo de vocês. O primeiro bônus é... Eu vou soltar o link daqui a pouco. Minto, eu não vou soltar. Eu vou soltar o link na segunda-feira, perdão. Eu vou soltar o link na segunda-feira. O primeiro inscrito, ele vai ter a possibilidade... Olha que interessante. Esse bônus eu nunca dei, tá, gente? Ele vai ter a possibilidade de assistir a minha aula online, no Zoom, quietinho. Eu vou estar dando uma aula, vou estar ministrando uma aula para um aluno particular, ele só não vai poder falar, tá? A não ser que o meu aluno permita. Mas se o meu aluno permitir, ele pode até perguntar. Ele vai ficar quietinho assistindo a minha aula online.
É aqui atrás, ó. Aqui que eu dou as minhas aulas por enquanto, ó, no quadro branco, ó. Então ele vai me assistir, né, com o meu aluno durante o tempo de aula, ele vai estar comigo aprendendo exatamente do jeito que eu faço. Ele vai acompanhar a minha metodologia e eu ainda vou dar para esse aluno comprometido a possibilidade de conversar comigo durante uma aula para eu destrinchar a mentoria, a metodologia que eu ensinei e ele viu. Então, ele vai assistir e depois eu vou destrinchar o que eu fiz com o aluno, sozinho com ele. Isso para o primeiro aluno. O primeiro aluno. Só na segunda é isso, professora, né? Então, professora Cláudia. Mas fiquem até o fim, não saiam, fiquem até o fim, tá? Os 5 primeiros inscritos, gente, vão ter 1 hora individual no Zoom comigo para planejarmos juntos a rota e acelerarmos o sucesso com aulas particulares. Ou seja, o que eu vou fazer, professora ou professora? Eu vou pegar os 5 primeiros, vou marcar uma mentoria no Zoom, 1 a 1, vou estudar o caso daquele professor, vou ouvir toda a história do professor com aulas particulares, vou pontuar no que vai ser importante e vou direcionar o treinamento dele ao longo das 10 aulas de mentoria. Mais do que isso, impossível. E o primeiro vai conseguir, além de ter o primeiro encontro comigo durante 1 hora para eu destrinchar minha metodologia que ele viu com os olhos dele, depois estudar o caso dele. Então, eu estudo o caso dele numa mentoria 1 a 1, até melhor. E depois ele assiste exatamente o que eu trabalhei com ele pessoalmente com os olhos dele, tá? Esse bônus para os 5 primeiros, tá? Então, eu vou abrir as inscrições, os 5 primeiros, na segunda-feira, às 20 horas, vão ter esse bônus. E o primeiro vai também ter esse, porque ele é um dos 5 primeiros. Olha que interessante. O que mais, gente? Fique até o fim. Nas primeiras 24 horas, nas primeiras 24 horas, eu vou entregar de mão beijada um curso ministrado por Rafael Dorsi. Ele é profissional de marketing, ele é designer, ele é especialista em captação de clientes pela internet. Ele dá 4 aulas. Aula 1, ele ensina o dicionário do marketing digital, quais são os termos que você usa no marketing digital. Na aula 2, conteúdos para atrair o seu aluno. Como é que se gera conteúdo? Ele mostra como é que se constrói conteúdos com os aplicativos que são mais conhecidos. Ele ensina como editar posts e publicar esses posts nas redes sociais. E ele ensina como impulsionar. Se você quiser pagar para aparecer para o seu público certo, o Rafael ensina nesse bônus, nessas 4 aulas. É um mini curso que você, professor ou professora, vai ter caso você se matricule nas primeiras 24 horas. O que mais, professor? O professor Alexandre enlouqueceu, vocês viram, né? É muito bônus. Esse aqui, pessoal, eu não sei se vocês entendem o que é esse bônus aqui, tá? Esse bônus é o seguinte: quem se matricular nas primeiras 24 horas vai ganhar um cartão digital que a minha equipe vai fazer. Alguém da minha equipe de design vai sentar contigo e vai fazer algo nesse padrão aqui, ó, que eu mostrei na aula de ontem. Esse padrão para você só divulgar. Você vai conversar, o designer vai estudar com vocês a melhor pergunta que pode ser feita, aquela pergunta matadora, e toda essa parte super bacana ele vai fazer com vocês, ó. Então, vocês vão ter um post prontinho para vocês divulgarem nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp, eu transformar isso num panfleto. Eu tive uma professora que transformou isso num banner, colocou na porta da casa dela e começou a vir aluno. A gente caprichou num banner, virou um banner, e ela não quer outra vida, porque ela descobriu que na rua dela estavam os clientes-alvo dela, os alunos-alvo dela, ela não sabia chegar. Fez um banner assim, deu resultado. Outro bônus, é muito bônus, gente. Agora não é bônus mais para 24 horas, é bônus para a semana inteira. Tá? Semana inteira, até a gente encerrar as inscrições, vocês vão ter como bônus, a professora Graziele já falou aqui que ela consegue lotar a carteira dela de alunos e ela ensina nessa aula bônus a metodologia que ela usa para
captar e fidelizar os alunos dela. Os alunos pequenos, os pequenos, e conversando com os pais. Então, se você é pedagogo, pedagoga, é um curso para você. Se você não é pedagogo, pedagoga, funciona também, porque ela mostra muito na fala dela o Cifras. Ela aplicou o Cifras e adaptou a metodologia que ela tem, e aí a carteira dela explodiu. Hoje ela não tem mais horário. Ela faz fila de espera, pessoal. Professora Graziele, isso é gravado, tá? É uma aula gravada. Outro bônus, para você, professora que não tem ideia de como é que você tem que construir uma aula digital, né, usando recursos digitais, o professor Marx, ele gravou uma aula também onde ele mostra quais recursos de iluminação você deve ter, qual áudio, qual microfone que você deve usar, qual é o aplicativo que ele usa para acelerar em até 10 vezes a edição de uma aula, né? É o OBS que ele usa. É muito bacana, o professor Marx. E ele tem também um curso de aperfeiçoamento, aí você teria que pagar a parte, e buscar o professor Marx da Tecnoprof. Mas esse bônus, ele mastiga tudinho. Acho que são 9 aulas que ele ensina a lidar com um pouco dessa tecnologia que vocês têm dificuldade para edição de uma aula particular. Você quer editar uma aula particular, o professor Marx ensina nesse bônus. O que mais, gente? E esse que vos fala aqui, vou olhar para vocês aqui, tá? Só para vocês, quem foi meu aluno e pode estar aqui, ou se vocês quiserem mapear, esse bônus eu fiz para vocês, porque ontem eu escutei uma reclamação de vocês. Professor Alexandre, como é que eu faço uma aula online? Como é que é a sua aula online, professor? Você usa apostila, você não usa apostila? Como é que você faz? Você segue o conteúdo que o professor ensina? Você faz diferente? Eu vou preparar para vocês. Não tenho esse material, vou preparar exclusivamente para essa turma esse material aqui. O método de planejamento de uma aula particular que eu faço. Não só planejamento, execução, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse bônus aqui já valeria a mentoria inteira de verdade, gente, de verdade. A mentoria 1 a 1, para os 5 primeiros, e esse módulo onde eu vou mastigar para vocês exatamente como eu faço nas minhas aulas, são 38 anos fazendo isso. Devo ter aprendido, né, gente? Eu preciso ter aprendido isso, né? Vocês vão ter também, tá? Então, é muito bônus, gente. É muito bônus para vocês, né? Não tem como dizer assim, professor, eu não sei, eu estou em dúvida, professor. E se não der certo? Garantia de 15 dias para eu devolver o seu dinheiro. E se depois de 15 dias? Garantia de 6 meses para eu devolver o seu dinheiro. Professor, será que eu sou capaz? Todos os módulos, todos os bônus mostram isso. E se eu tiver dúvidas sobre as aulas de mentoria? Pergunta lá no grupo do Telegram. Gente, está tudo cercado. Por quê? Eu sou obstinado por resultados. Eu quero que vocês gerem resultados para mim. E eu quero que vocês mudem de vida. Porque quanto mais de vocês gerarem resultados, mais professores vão acreditar que funciona. E mais professores vão mudar de vida. Essa é a minha missão aqui. Eu não precisaria estar aqui, eu já falei isso ontem. Esse é o meu propósito. Eu quero colecionar resultados, é o que eu consigo. Vocês mudam de vida e eu coleciono resultados. Então, mais do que eu estou fazendo, se alguém tiver alguma sugestão aí a mais, a gente até faz, mas o que mais fazer? Tá? Vamos ao que interessa agora, pessoal, para vocês resolverem a vida de vocês aqui comigo. E eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Quanto vocês acham que vale essa mentoria? Diga aqui para mim, gente. Já temos intimidades aqui suficientes, estamos há 3 dias aqui nessa imersão, né, de aulas, de resultados com aulas particulares. Quanto vale isso tudo, gente? Quanto vale isso tudo? Quanto vale? Deixa eu só mostrar aqui para vocês me darem uma noção do que vocês acham que vale. Quanto vale isso tudo aqui, ó? 10 aulas ao vivo no Zoom, uma mentoria, só as 10 aulas, a minha hora-aula custa R$200, tá? Aqui eu já, sem querer, eu já coloquei para você. Só as 10 aulas valeriam R$2.000, tá, gente? Uma mentoria individual comigo no 1 a 1 para os 5 primeiros, bônus de captação nas 24 horas, lá, aquele curso em que você vai aprender a captar aluno, vai aprender dicionário do marketing digital, tudo do digital está lá. Um cartão digital, né?
para quem se matricular nas 24 horas iniciais. Bônus, que é o vídeo, que é a aula da professora Grazi, alfabetizadora, que mostra a metodologia dela junto com cifras. Bônus do professor Marques, que ensina você a editar aulas 10 vezes mais rápido do que você editaria se não conhecesse a metodologia dele. Vamos ver, ó. Vamos ver como é que a gente está aqui. O professor Roberto Gomes, seja bem-vindo, professor, diz que vale 10 mil. O professor Anderson diz que vale 5 mil. O professor Luiz diz que vale uns 5 mil. Quem mais chutaria um preço aí, pessoal? Quem mais chutaria um preço para essa coisa toda aqui? Para esse amparo todo para vocês? Tá? Professor Luiz coloca aqui também uns 5 mil reais. Deixa eu fazer junto com vocês aqui, ó. Em separado, né? Em separado, outro professor Luiz também diz que vale uns 5 mil reais. Em separado, gente, assim, se fosse tudo separado, né? Essa aula, a minha mentoria hoje custa R$ 1.200. Se você quiser uma mentoria comigo, no 1 a 1, custa R$ 1.200, eu estou à sua disposição. R$ 1.200. As 4 aulas gravadas de marketing digital, que te ensinam até a impulsionar uma postagem, de que forma você impulsiona para achar o seu público-alvo, custaria R$ 200. O cartão digital, R$ 200. O bônus da professora Grazi, R$ 200. E o professor Marques, esse bônus do professor Marques custaria R$ 200. Então, se você somar, isso daria R$ 4.000. R$ 4.000. Então, o professor Luiz passou perto, né? O professor Anderson passou perto, custaria... O professor Rafael colocou aqui, ó, R$ 7.500, olha. Olha só como é interessante a percepção de valor de vocês do que eu estou entregando. Só que, gente, eu não vou cobrar R$ 4.000 para vocês porque não é o meu propósito. Não é a minha missão. Eu não quero impossibilitar muito de vocês de fazerem. Eu poderia cobrar 2.000, não poderia? 2.000 eu poderia. Estaria muito tranquilo. Eu não vou cobrar 2.000, gente. Tá? Quero uma melhoria na área educacional. Vem para a aula, vem para a mentoria, então, professor Benedito. Vem, você se desistir, você tem 15 dias para desistir, eu devolvo 100% do seu investimento. Então, 4.000 valeria com facilidade, 2.000 valeria com facilidade, mas eu não vou cobrar 2.000. Por quê, gente? Porque eu quero a maioria de vocês sem mimimi vindo, tá? Vai custar, pessoal, 12 parcelas de R$ 119,46. 12 parcelas de R$ 119,46. Outro dia eu fui numa pizzaria com minha esposa e com meu filho, pedimos uma pizza, bebidas, ficou mais caro do que 119. Uma sacola de mercado hoje custa 100 e poucos reais. 2 sacolas eu estou pagando 130, 140 reais. R$ 119. Se você cobrar por 1 hora de aula particular R$ 100, em 1 hora praticamente você está pagando a mentoria. Com 12 horas você paga a mentoria. Um aluno que renda para você 2 horinhas por semana, 8 horinhas por mês, ele está te pagando R$ 800. Basicamente está pagando 8 meses do seu investimento, do seu aprendizado que pode virar para você. R$ 119,46. Se você quiser pagar à vista, prof, custa R$ 1.197. R$ 1.197. Em 12 vezes, R$ 119,46. Vocês vão ter, lembrando aqui, um resuminho, 10 encontros de mentoria no Zoom comigo, 1 por semana, aulas gravadas na plataforma para vocês consumirem onde vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, com o celular na mão. Acesso imediato, se matriculou, você vai receber um e-mail da Hotmart liberando para vocês o acesso e vão receber um e-mail nosso dando o link de acesso ao grupo do Telegram. Eu quero vocês no grupo do Telegram. Quem se matricular, vá para o grupo do Telegram. É lá que a gente vai conversar, é lá que vocês vão unir forças. Suporte do professor Alexandre incansável. Eu sou incansável, quem me conhece sabe que eu sou incansável.
Garantias de devolução do investimento, 2 garantias, uma condicional, uma incondicional. Acesso à plataforma por 1 ano. Você vai ter 1 ano para consumir tudo o que você quiser. E o grupo do Telegram. Gente, mais do que isso, eu não sei o que fazer, né? Vocês ouviram depoimentos de muitos professores, de que funciona. E só não funciona para quem não se mexe. Não adianta só comprar, pessoal. Não adianta só comprar. Tem que comprar e tem que fazer. Não adianta alguém contratar sua aula particular e faltar aula. Não adianta alguém contratar sua aula particular e não fazer os exercícios que você pede. Não é assim que funciona? Eu só quero comprometimento de vocês, gente. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação nas 3 aulas do workshop Prof. Particular de Valor. Na segunda-feira, abriremos as inscrições para a nova turma de mentoria, profissão Prof. Particular. Conto com sua presença, com a sua participação nessa turma que pode fazer diferença na sua vida. E aos comprometidos, eu tenho o recado final. O recado para vocês é: a gente se vê na primeira aula de mentoria, onde aprenderemos como recuperar o seu investimento na mentoria. Já na primeira aula, você vai aprender o passo a passo, bem mastigadinho. É aquela aula emergencial para que depois você aprenda com detalhes tudo que é necessário para você ter mais embasamento. Pessoal, grande prazer, grande satisfação. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por todo esse tempo que eu tomei de vocês ao longo desse workshop. Tudo de bom e a gente se vê, com certeza, na primeira aula da mentoria que pode fazer diferença na sua vida. Grande abraço, tudo de bom, felicidades, até a próxima.